Fraqueza, indolência, negligência e doença de todos os tipos reinando sobre os templos do Espírito Santo. Quando eu falo templos, estou falando de nós mesmos. E não só reinando, mas impedindo o ir e vir. Impedindo de serem como Deus quer e espera que seus templos sejam. Impedindo também de fazerem como Deus mandou que seus templos fizessem. Nós somos templos do Espírito Santo. Você pode falar isso em voz alta? Nós somos templos do Espírito Santo. Eu tenho aqui 3 perguntas, porque eu tenho me feito estas 3 perguntas. Isso na área conjugal, marido para com a esposa para com o marido, filhos com os pais com os filhos. Nós, como embaixadores do reino aqui neste país, aqui nesta nação, que não é o nosso país. O Brasil não é o nosso país. O Brasil é o país onde Deus nos colocou para sermos embaixadores do reino de Deus. Será que nós estamos fazendo exatamente o que Deus quer? E hoje pela manhã eu me referi àquele texto que Jesus disse: naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, Senhor. E ao ler esse texto a gente vê que aquelas pessoas, elas estavam crendo que elas estavam bem com Deus. Será que nós estamos realmente como Deus quer? As 3 perguntas que eu tenho feito a mim é: eu estou indo e vindo conforme a vontade do Senhor ou conforme a minha vontade? Porque nós temos vontade e a nossa vontade é tão incontrolável, muitas vezes. A segunda pergunta é: estou sendo o que o Senhor quer que eu seja? Você está sendo o que o Senhor quer que você seja? E a terceira pergunta: eu estou fazendo conforme o Senhor quer que eu faça? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu medito, eu venho ao culto, eu sirvo. Aquelas pessoas expulsavam demônios, aquelas pessoas curavam enfermos. E Jesus chegou para elas e disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A igreja de Jesus Cristo, individual e coletivamente, está precisando urgentemente voltar ao caminho da fé. Foi isso que começamos a ver hoje no culto pela manhã, o caminho da fé. Nós temos vivido muito o caminho da urgência e emergência, o caminho da prudência, o caminho da outra coisa, prudência e que eu tenho falado. Meu Deus. Será que a gente precisa ter prudência em determinadas questões? Ou a gente precisa obedecer? Eu acho que nós estamos perdendo algumas coisas boas de Deus por causa do bom senso e da prudência que atrapalham a fé. Eu falei hoje pela manhã e eu preciso repetir. Eu disse que sem fé não se ama todos que precisam ser amados. E da maneira como Deus mandou que nós amemos. Deus quer que você ame o assassino. Deus quer que a gente ame. Quando a gente não tem fé, a gente não consegue amar.
Eu não estou falando amar um filho, uma neta, como eu estou sofrendo com essa enfermidade da Olivia. Não estou falando de amar quem eu amo. É fácil amar quem ama-se. Sem fé a gente não consegue amar, porque você perde a paciência com pessoas que você amou tanto e ela não produziu. Você sabe por que o casamento acaba? O casamento acaba porque para de existir expressões, atitudes de amor. Sabe por que para? Porque a fé está estremecida. Sem fé, você pode repetir isso, sem fé, não se ama todos que precisam ser amados. E da maneira como Deus amou o mundo. Deus deu o filho dele por todas as pessoas desqualificadas do mundo. Eu acho que ninguém aqui nesse lugar, inclusive eu, não teria tal amor para dar um filho no lugar de uma multidão perdida que estava vivendo literalmente no inferno. Então acho que a gente não ama, e a gente não ama porque não tem fé. O amor depende da fé. Aliás, a salvação depende da fé. E quem não é salvo não ama os que precisam ser amados. Sem fé, não se perdoa todos que precisam ser perdoados. E da maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Eu falei hoje de manhã que todas essas frases aqui são frases extraídas de textos que eu tenho lido sobre a questão da fé. Que nós precisamos resgatar isso para a nossa vida. Minha palavra para Helenice, como foi a minha palavra para uma pessoa hoje ao telefone, usa a fé nesse momento. A fé é a certeza de coisas que não se veem, mas se esperam. Enche o coração com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera fé na nossa mente e no nosso coração. Porque nesse momento de pressão, a gente fica assim, mas se, mas, essas são conjunções que fortalecem um bom senso desqualificado e uma prudência que não cabe nos momentos de grandes desafios. A gente cansa no meio da luta e sem fé não se perdoa. Eu estou falando isso, sabe, porque eu estou pedindo a Deus para perdoar todas as pessoas que me traíram e me decepcionaram e que me fizeram sofrer. Eu estou pedindo a Deus para perdoá-las. Eu quero que Deus perdoe, sim. Quero que Deus mude o coração destas pessoas. Porque se eu tenho fé, a minha oração é essa. Você quer saber se você está com fé ou não? É quando você diz assim, mas ela se arrependeu mesmo? Quem está sem fé é você. Porque você precisa, para fazer uma coisa, você precisa ver o coração daquela pessoa. Isso não é fé. Fé é a certeza de coisas que não se veem. Não se veem. Perdoe aquela pessoa. Eu vou falar para as mulheres traídas, para os homens traídos, perdoe os seus cônjuges. Entrega nas mãos de Deus. Mas não entrega para Deus colocá-los no inferno. Fala para Deus assim, para que o diabo ouça. Perdoa e muda a sorte desta pessoa, Pai. Isso é fé. A gente pensa em fé, em adquirir coisas. A gente só acha que tem fé quando a gente ora e uma doença vai embora. Gente, ter fé é amar aquele que não dá para se amar. Ter fé é perdoar aquele que não dá para perdoar. Isso é fé. Isso é convicção, é certeza. E já está desesperado. Quando bota a cabeça no travesseiro, ele sabe que te decepcionou, ele sabe que te traiu. Ele sabe que foi um covarde.
ele já está sofrendo. Então use a sua fé para amenizar o sofrimento desse desgraçado ou desgraçada. E eu estou agora falando de gente desprovido da graça de Deus. Sem fé não se ama. Sem fé eu te amo no amor de Jesus é apenas uma frase que sai só da boca. E quando eu preciso que a pessoa se humilhe para provar que ela está arrependida, eu estou tão mal quanto ela que não se arrependeu, se ela não se arrependeu. Deixa ela ficar sofrendo se ela não está aceitando a misericórdia e a oportunidade de Deus. Não desperdice a misericórdia e a oportunidade de Deus na sua vida. Sem fé não há salvação. A fé que salva faz a gente mudar de direção. Eu falei hoje pela manhã. A fé que salva é a fé que nos faz entender que o universo foi criado pela palavra e todas as coisas que estão sem forma e vazia também vão ter que tomar forma e ficar iluminado pela palavra de fé que sai da nossa boca. Ricardinho vai ser abençoado. Olívia vai ser curada. A irmã Diná vai viver o tempo que Deus permitiu e deu a ela para viver. Nós vamos sair desta situação. Ainda que os recursos, ainda que a figueira, ainda que o Brasil esteja em crise, ainda que nós não possamos ver o nosso Redentor, ainda que a gente não possa ver o resultado da fé, o nosso Redentor vive e é Ele que nos faz falar estas palavras. Se você tem alguma pessoa que você não perdoa, você é uma pessoa sem fé. E eu estou dizendo que eu estou dando uma sentença grave. Não espere esta pessoa se humilhar. Perdoe. Ame. Porque você vai agradar a Deus. Eu não acredito em pessoas salvas que não têm compromisso com Deus e com a obra de Deus. Eu não acredito em pessoas salvas assim. Eu não acredito em pessoas salvas que não são transformadas. Eu não acredito em pessoas salvas que não mudam seu linguajar, mas não só o linguajar, mudam seu ambiente, não somente o ambiente, mudam sua vida. E não estou falando de roupa, não estou falando de amizades, eu estou falando internamente. Eu não acredito em pessoas que falam, ele é muito bom, ele está me dando tudo, ele me abençoa, mas não move uma palha para a obra de Deus. Não posso crer nessa salvação. Eu não posso crer em pessoas que roubam o dízimo. Na salvação de pessoas que roubam o dízimo. Eu não posso crer na salvação de gente que não entende que o ofertar é uma expressão de amor, que o dizimar é uma expressão de obediência. Mas quando arrependimento é porque existe fé. Quando a gente chega e fala assim, meu Deus, eu estou devendo, é porque está conseguindo ouvir a voz. Eu estou falando de pessoas que já decretaram que não precisa mais dar dízimo. Existe isso, você sabia que existe isso? Irmãos, sem fé, as rodas do carro ficam travadas e ele precisa ser arrastado ou precisa de um socorro, de um guindaste. Carro com rodas travadas, ele não anda. Gente sem fé não avança. Eu estou só recapitulando o que nós vimos hoje pela manhã. Sem fé, não temos vontade, nem capacidade, nem tampouco disposição, nem disponibilidade de fazer as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Onde está escrito isso? Efésios capítulo 2. Vamos abrir Efésios capítulo 2.
É a fé que vai nos fazer andar altaneiramente nesta crise deste país que a gente está vivendo. Sem fé a gente vai afundar, igual as pessoas brasileiras. Mas nós não somos brasileiros. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Efésios 2, vamos ficar em pé? Efésios 2. Nós precisamos orar pelo Barão, que o Barão ainda sente dores nas juntas por essa virose. Ore pelo Barão também. A Viviane também teve essa virose aí, já está sentindo bem, Viviane? Como uma pessoa tem fé, e esse capítulo 2 de Efésios, ele... qual o versículo 1? Como é que está o versículo 1 do capítulo 2? Ele nos deu vida, estando vós mortos no vosso delitos e pecado. Ele vos deu vida. O versículo 10, o que está escrito? Já. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se eu não... Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que a alegria do Senhor inunde teu coração. Eu não posso crer numa salvação sem a fé nestas obras. É como se você estivesse vendo alguém ali morrer afogado e você fala assim, mas eu não posso porque eu tenho que ir para a igreja. Está entendendo a incoerência da coisa? A pessoa está morrendo, ela está caindo. Aí você olha para ela e fala, tenha fé para sair daí. E você que tem fé, ao invés de ajudá-la, você vai para a igreja. Olha a incoerência. Isso é incoerente. Isso é uma obra, você está levantando uma pessoa. Você está vendo a necessidade da igreja, do pastor. Quantas igrejas necessitadas de mão de obra, de gente com talento. E não é só a gente, não. É por isso que eu falei no início e na mensagem, eu estou perplexo, eu estou assim, meu Deus. Mas aí eu tenho que ir para a palavra. A Bíblia diz, nos últimos tempos, o amor se esfriará. As pessoas vão achar melhor, não posso fazer, não dá para fazer, não tenho como, esse mês não dá. Por quê? Vai estar escrito. Isso é falta de fé. Muito pior de que não se envolver com as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela, muito pior é isso que está no Hebreus 11, versículo 6. Abre lá, Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Eu vou ensinar hoje, com esse versículo 6, o que é uma exegese. É uma ciência da pregação, é uma ciência que você pega um versículo e você começa a abrir este versículo. E para isso você precisa de certo conhecimento. O que está escrito na sua Bíblia no versículo 6 do Hebreus 11? Já. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos justos. É impossível. Viver uma vida evangélica sem fé é impossível. Viver uma vida gospel, cristã, dentro da igreja, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não é o que a gente faz que agrada a Deus. É o que a gente crê. Porque o que a gente faz depende do que a gente crê. Então, se eu não faço e não ando nas boas obras, as quais Ele me preparou para que eu andasse, é porque eu não creio
nas boas obras. Eu não creio que Deus quer a minha instrumentalidade nesse lugar pequeno. Nós somos poucos. Então deixa eu falar uma coisa para você. Existem N projetos para a gente fazer. Mas nós não podemos fazer. Porque nós não temos gente para andar nestas obras. Não podemos fazer. Nós temos que deixar ali naquela pastinha de pendência até ter gente com fé para nos ajudar a realizar estas obras. Pior que não fazer as obras é não fazer quando se não tem fé. Quando não se tem fé. Ele disse, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, gente, que aquele que se aproxima de Deus, que diz glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, que joga no WhatsApp um monte de imagens bonitas, verdadeiras, é impossível que esta pessoa que faça isso, é impossível agradar o Senhor se ela não faz isso com fé. Eu tenho algumas observações sobre fé, como hoje pela manhã. A primeira observação. A fé, F-E, a fé, F-E, pode ser sigla de duas coisas. Fraqueza espiritual, e hoje o cenário é esse. As pessoas estão fracas espiritualmente. Ou força espiritual. Sabe por que eu estou perplexo? Porque em detrimento da fraqueza espiritual da maioria, os fortes espiritualmente podem se enfraquecer também. Você está entendendo? Nós temos que fazer isso, nós temos que, olha, tanta coisa que a gente precisa fazer. Tanta coisa. Mas a demanda do fraco é tão grande que os fortes estão se enfraquecendo de tanto fazerem. Isso não é só aqui não. Pastor, faça esse balanço na sua igreja. Sei que tem 10 mil pessoas. Quantas pessoas estão envolvidas de verdade? Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de gente que fala assim, quero trabalhar na obra do Senhor. Qual é a necessidade dessa igreja? Para de ficar pensando, para de ficar olhando as pessoas que assim, não, eu só quero quando tiver equipe de música aqui, o meu dom é a equipe de música. O meu dom é fazer aquilo onde está precisando ser feito. Isso é fé. Eu gosto de pregar. Mas você quer me derrubar quando diz, morreu fulano e eu tenho que ir a esse sepultamento. Mas eu tenho que fazer. Qual a sigla que define a gente? Que define a mim, define a você, nos define. Fraqueza espiritual ou força espiritual. Nós estamos fortes espiritualmente ou nós estamos fracos espiritualmente? A igreja de Jesus podia estar muito avançada. Muito, mas muito. Essa palavra, a revisão sobre este assunto é para nos ajudar. Olha para mim, é para nos ajudar. É para tirar a gente da fraqueza se a gente está fraco. Eu não estou falando daquela fraqueza que o apóstolo Paulo fala. Aquela fraqueza, ele está dizendo o seguinte, a pessoa crê, mas ela não tem condições. Deus tolhiu, Deus impediu para que ela se torne forte. Não é uma fraqueza de não crer, não é uma fraqueza de incredulidade. Segunda observação. Fé. A fé é o pé da alma.
com o qual a alma marcha na estrada dos mandamentos, dos decretos, das ordenanças divinas. E isto é agradável a Deus. A minha fé é o que locomove a minha alma. Deus falou para não tocar nisso, então eu não vou tocar nisso e a minha alma se alegra. Deus falou para não dizer isso, então eu não vou dizer isso, porque eu creio, não sei por que Deus não quer que eu diga isso, e aí minha alma se alegra. A minha fé tem que mover, locomover, conduzir a minha alma onde reside os meus sentimentos, as minhas emoções e a minha vontade. A fé tem que carregar nossa alma. Você está entendendo? E quando a nossa alma obedece, se alegra, não resiste aos mandamentos, não resiste aos mandamentos, aos decretos e às ordenanças divinas, então eu tenho fé. E isso é agradável ao Senhor. Quando você está tomando decisões, você pergunta ao Senhor: Senhor, eu quero fazer isso. Eu posso fazer isto. O Senhor vai me abençoar se eu fizer isto. Isso é fé. A tua alma, ela está sendo conduzida por uma força espiritual que os mandamentos, os decretos, as ordenanças não são fardos. Você crê que isso é o melhor que você tem que fazer. Aí isso agrada a Deus. Terceira observação. A fé é o óleo que lubrifica as dobradiças, as maçanetas da porta que nós abrimos para nos aproximarmos do Senhor. Crendo no Senhor como uma pessoa, crendo no Senhor crendo na sua existência e crendo na sua presença. Você já abriu uma porta com isso enferrujado? Você já abriu uma porta em que aqui nesse imóvel tem várias coisas assim. Quando você fala assim, tem que abrir aquela porta, deixa para lá. Entendeu? Tem porta que você abre, aquele portão ali, quando você abre, mas parecia um filme de terror daquele castelo do Drácula, sabe? Sem fé, é uma barulheira. Sem fé a gente não consegue abrir essa porta para entrar. Essa porta que nos aproxima do Senhor. O versículo 6 fala isso. Se de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Como é que eu vou crer se eu não consigo abrir a porta que me coloca lá? A fé é isso, é essa porta. É esse óleo que lubrifica essa porta. E é isto que nos possibilita ir e vir, ser, fazer, realizar todas as coisas para Deus. A fé também é o equilíbrio, é o prumo que esta porta precisa ter para ela abrir. Já vê aquela porta dali, depois faz uma experiência, ninguém vê. Vocês que vão ali aquela parte do banheiro, abre a porta ali para ver se ela está funcionando direitinho. Está agarrando. Ninguém já percebeu isso? Já percebeu? Ela está agarrando. E geralmente quando a porta agarra embaixo é por causa de algum problema nos como é que se diz? Nas dobradiças. Então não dá para a gente entrar, né? E é do outro lado que está a presença de Deus. É entrando por esta porta que a gente vai ter esse encontro, essa alegria do coração. Você vai entender. Gente, fé é o único meio pelo qual podemos obter as bênçãos do Senhor.
Você entendeu isso que eu falei? Não, a gente orando, não. A fé é o único meio pelo qual podemos obter as bênçãos do Senhor. Porque se a gente orar amanhã pelo Ricardinho, pela Olívia, pelo Ricardo, pela irmã Diná, mas se a gente não crê nessas palavras que saem da nossa boca, estas orações foram apenas uma homilia evangélica, palavras que nós soltamos. É a fé que vai trazer do céu a bênção aqui para a terra. A oração, ao pedirmos bênçãos ao Senhor, nada exceto a fé pode trazê-las até nós. Quando a gente pede a Deus, mas a gente tem os planos B, o C e o D, é porque não existe fé naquilo que a gente falou. Porque se aquilo falhar, a gente vai para o outro plano B. A fé não precisa de plano B. Fala isso para quem está ao seu lado. Fé não precisa do plano B, porque a gente só vai dizer que tem um plano quando a gente souber que isso vem de Deus. Aí é esse plano, e esse plano não vai falhar. Entendeu isso? Então, ao pedirmos as bênçãos ao Senhor, nada, exceto a fé, pode trazê-las do céu para nós. A oração não pode obter bênçãos do trono de Deus se esta oração não for sincera e se não for com fé. O que Tiago falou? Você que pede a Deus, mas duvida, Deus vai falar assim, ele não crê. A nossa oração tem que ser igual aquele cego. Senhor, filho de Davi. E Jesus passou, ele percebeu, porque o cego, ele tem os outros sentidos mais, o quê? Apurados. Ele não viu, mas Jesus foi passando, ele gritou, e cada vez ele gritava mais. Esse cara falou assim, eu creio que ele vai me curar. Ele cria ali, ele creu. E Jesus passou. E os discípulos ainda disseram, não incomode o mestre. Olha quantas coisas para jogar água na fé deste homem. E ele continuou gritando, e Jesus falou, esse cara tem fé. É assim que Deus está no seu trono. É assim que Deus está ouvindo a gente. Senhor, eu não tenho nem para pagar a conta de luz, mas eu vou te servir financeiramente. E aí Deus deixa e fecha as portas para ver qual o tamanho e qual é a sinceridade desta fé. A oração não pode obter as bênçãos do trono de Deus. Não é a oração. Porque se você crê no seu coração e se não abrir a boca, Deus vai te conceder. A fé transporta monte. Os discípulos ficaram perplexos. A figueira ficou amaldiçoada. Jesus falou, mas eu não falei? É por isso que eu estou dizendo, a nossa fé está muito rala. Eu já tenho que chegar à conclusão de que não é mais uma força, é uma fraqueza. Nós estamos fracos espiritualmente. Ninguém morre porque o médico errou. O engenheiro não morreu porque o trabalho foi errado. Tem que se punir quem fez um trabalho errado, mas ele não morreu por causa disso. Não se morre porque mataram a gente. Olha só o que eu estou falando. Não se morre porque mataram a gente. Se morre porque chegou o momento de sair desta dimensão. Fé é a ligação, gente. A fé é a ligação entre a alma. A fé é a ligação entre a alma e o Senhor. A fé é a ligação da nossa alma com o Senhor lá na glória. E se a fé estiver retraída, não poderemos enviar nossas orações nem receber as respostas do Senhor. Você sabe que tem gente que já não consegue mais abrir a boca para orar. Porque não tem fé. Ela prefere ficar calada.
A última observação, a de número 7. Fé é um fio, é um cabo que une a terra ao céu. E por meio deste cabo, as mensagens de amor de Deus correm tão rapidamente que antes de nós clamarmos, Ele nos ouve. Mas se esse cabo, esse fio, essa conexão da fé estiver rompido, nós não temos como receber as promessas de Deus. Quando eu creio com a minha mente e o meu coração, antes mesmo que eu fale, Deus responde. Deixa eu ver se eu consigo compor isso para você entender. Não havendo fé, não adianta oração. Havendo fé, a gente nem precisa abrir a boca. Entendeu? Muita gente está gritando, clamando, berrando e não está tendo resposta. Porque não há fé. É apenas barulho. É um barulho que sai de algo quebrado. Não é um barulho que sai de um microfone, de um amplificador, de um alto-falante. Eu creio que alguns de nós precisamos da sinceridade conforme o pai do texto que eu separei. E até me referi a ele hoje de manhã. Marcos 9, 23. Eu quero encerrar com esse versículo, Marcos 9, versículo 23. Isso é um pai desesperado. O desespero mina a nossa fé. A incredulidade derruba a fé. A dúvida faz a gente não ter fé. Marcos 9, 23. Aqui está falando da cura de um jovem possesso. Versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Não era apenas uma mudez, era uma possessão demoníaca, que não afetava só este rapaz, mas levou ao pai deste rapaz ao desespero e à incredulidade. Então Jesus lhes disse, e agora Jesus está repreendendo os 9 discípulos que ficaram ali, enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração com os outros 3. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo. Então era um espírito demoníaco que, em primeiro lugar, impediu a expressão, a comunicação desta criatura. E o alvo número 2 era matá-lo.
e matá-lo da forma mais cruel, afogado ou queimado. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa é uma oração desprovida de fé e a gente não pode, de forma alguma, criticar e sim pedir a Deus para nos ajudar. Porque do tamanho da gravidade nós vamos perdendo e nós vamos ficando tão fracos espiritualmente que a gente começa a orar desta forma. Se tu podes, a gente substitui para não ficar muito mal na fita, se o Senhor quer. Aí Jesus respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Você repara que Jesus não responde para ele que eu posso. Reparou aqui no texto? Jesus não está dizendo para o Pai, eu posso. A resposta de Jesus foi aumentar a fé deste homem. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas. E é isso que a gente está precisando. Depois disso tudo que a gente ouviu hoje pela manhã, e agora nesta mensagem, nós precisamos parar e cantando o que nós vamos cantar, e orando o que vamos orar, a gente precisa ter essa sinceridade aqui. Porque na desgraça ele já está. E na verdade ele não está agradando a Deus. E não vamos entrar no mérito por que ele não está agradando a Deus. Porque por muito menos nós não temos agradado a Deus. Muito menos nós não temos agradado a Deus. E eu acho tão interessante que Jesus falou assim, rapaz, tu sabe com quem você está falando? Jesus não fala isso. Jesus não diz para ele assim, eu posso e vou curar teu filho. Não. Jesus volta para ele, devolve para ele a responsabilidade que ele queria colocar sobre o Senhor. E com isso eu entendo o seguinte, eu vou curar quando você tiver um mínimo de fé. Só que essa coisa foi relâmpago. Imediatamente o pai do menino, porque Jesus põe ele contra a parede. Jesus não fica assim, olha, vamos ver, eu vou fazer dessa vez, mas a próxima vez você tem que ter fé. Não, Jesus faz esse pai chegar à conclusão da maior desgraça que ele tinha. Era a falta de fé. E ele percebe isso e imediatamente no versículo 24 o pai do menino exclama com lágrimas, Senhor, eu creio que tu és o Senhor, eu creio que tu tens feito tantas coisas. Ajuda-me na minha falta de fé, porque eu não sei se isso pode acontecer comigo. Então eu creio no Senhor, mas eu não estou crendo que meu filho pode ser liberto. Porque uma pessoa não pode crer e descrer dentro da mesma questão. Essa resposta me faz entender que ele não estava dizendo, eu creio no Senhor, mas eu não creio no Senhor. Isso me faz entender que ele diz, Senhor, eu creio em ti, mas eu não creio que vai acontecer comigo. E quantos de nós estamos com a fé assim? Eu creio no Senhor, mas eu não creio que essa porta vai abrir para mim. Porque depois de tantos anos o meu filho está assim, porque eu sou um pecador, porque eu deixo a desejar, ou porque, sei lá. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mais uma palavra para derrubar este homem, este pai. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou.
Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? O pai não cria que merecia e os discípulos não criam que tinham força e fé para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. E Jesus respondeu, esta casta não pode sair senão por meio de oração e oração com fé. Palavra de autoridade. Você está aí? Eu vejo que Jesus não entra muito em detalhes depois que esse homem se confessa, se expõe, dizendo, me ajuda. Me ajuda naquilo que eu estou falhando, porque no que eu estou falhando, eu tenho sido um bom pai. E agora eu estou aqui abrindo o leque. Eu estou sendo um bom pai. Mas eu não creio que essa bênção eu vou receber. Não por causa do Senhor, porque eu creio no Senhor. E quantas vezes a gente... E eu creio que todo mundo aqui crê no Senhor. Quem crê no Senhor aqui? Quem crê aqui que você vai passar de maneira altaneiramente nesta crise que o Brasil está afundado? Você crê da boca para fora, você crê porque o Senhor vai te surpreender, como o Senhor surpreendeu Israel lá dentro do Egito. Como Deus surpreendeu Nabucodonosor quando jogou os 3 jovens dentro da fornalha. Como Deus surpreendeu o rei quando jogou Daniel dentro da cova dos leões. Vai depender da fé, das palavras que saírem da tua boca, o Helenice e Ricardo. Eu espero que nesta noite, cada um de nós, ao cantarmos, possamos ser sinceros com Deus. Me ajude. Me ajude na minha falta de fé, que não encontrei tempo para te servir. Me ajude na minha falta de fé, que não pude te servir em tantas outras maneiras como tu sinalizaste para mim através da tua palavra. Me ajuda, Senhor. Quando eu não tratei minha mulher como o Senhor me manda na tua palavra que eu devo tratá-la. Me ajuda, Senhor, que eu não tratei o meu marido como deveria ter tratado, como está escrito na tua palavra. Me ajuda na minha falta de fé, que eu não fui pai e mãe exemplar para os meus filhos, conforme está escrito na tua palavra. Perdoa-me, Senhor, e me ajude na falta de fé, que eu não fui filho como deveria ser, como está escrito na tua palavra. Me perdoa, Senhor, e me ajude na minha falta de fé, que eu tenho me posicionado como um brasileiro, o qual eu já não sou mais desde o momento em que eu entrei nas águas batismais. Me ajuda na minha falta de fé, de quando me perguntarem a minha idade, eu não falar a idade do velho homem, sim a idade da nova criatura. Me ajuda na minha falta de fé. Que se me demitirem, eu não vou passar necessidade, porque o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Me ajude na minha falta de fé, que duvido muitas vezes o que meu filho vai ser. Me ajude na minha falta de fé e enche meu coração com a fé, com a força espiritual, para fazer exatamente o que o Senhor manda na tua palavra em relação aos meus filhos. E eu creio que meus filhos vão crescer para te servir. E nesta noite, e onde você está me vendo através desta internet, você seja honesto para pedir ao Senhor, para te ajudar na tua falta de fé. Porque quando eu entro em desespero, é porque eu não estou crendo na provisão poderosa de Deus.
Quando eu estendo a mão àquilo que não é a vontade de Deus, eu estou incrédulo naquilo que Deus tem para mim. Ou seja, eu não preciso fazer um Ismael, porque Deus vai fazer através de mim um Isaac vir à luz. Que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. E na semana que vem nós vamos ver as pessoas com pouca fé. Nós não vamos para o inferno por causa da pouca fé. Mas que você não se acomode com a sua pouca fé. Eu quero... Você entendeu essa mensagem? Essa mensagem, mesmo você não tendo muita fé, ou você estando igual a este homem, ela tem que alegrar seu coração. Porque teve a cura e a libertação para este rapaz. Em que o pai dele cria, mas não cria. Sabe aquelas incoerências da vida de fé? Eu creio em Deus, mas isso não pode acontecer comigo. Tudo é possível ao que crê, foi o que Jesus disse para ele. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Estou com grandes expectativas. Mesmo falando como foi no texto, morreu. Acabou. Está destruído. Não tem mais jeito. Não. Eu não creio nessas palavras. Eu creio na palavra do Senhor.